da Câmara, o meu boa noite. Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Ficamos em pé, por favor, para fazer uma oração. Pedir a Deus possa cuidar do nosso trabalho, possa abençoar a nossa trabalho honesto. Nós estamos aqui sim para poder sim fazer o melhor para nós. Uma visão para nós. Pai, nosso Pai dos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós nas mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Tendo a ata da sessão anterior e cada disposição dos senhores vereadores, coloca a mesma em discussão. Em votação. Os vereadores estiverem favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem seu voto. Declara a ata aprovada por unanimidade por esta Casa de Leis. Convido o primeiro secretário Vitor Fabrício para fazer a leitura da matéria do expediente. Processo 10/2018, que autoriza a receber por doação bens imóveis, que especifica e dá outras providências. Esse é aquele processo que vai ser votado na ordem do dia. Processo 11/2018, autoriza o chefe do Poder Executivo a aumentar vagas do quadro próprio do magistério e dá outras providências. Também mais um para ser votado na ordem do dia. Vamos à leitura dos requerimentos. Requerimento apresentado pelo vereador Milton de Martini Lopes Vilar, solicitando ao senhor prefeito municipal para que, nos termos do inciso 16 do artigo 52 das atribuições do chefe do Executivo, mencionado na Lei Orgânica do município de Jandaia do Sul, informe se já efetuou algum pagamento na obra de construção da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que se encontra inacabada, durante seus mandatos como prefeito do município. Requerimento apresentado pelo vereador Milton de Martini Lopes Vilar, solicitando ao representante da Ordem dos Advogados do Brasil e Jandaia do Sul e ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da nona região que viabilizem a instalação de uma vara do trabalho na comarca de Jandaia do Sul, estado do Paraná, tendo em vista que a região possui enorme representatividade conforme documentos anexos. Requerimento apresentado pelo vereador André Luiz Sade Pires, solicitando ao ilustríssimo senhor João Luiz Goldes de Almeida, engenheiro superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Paraná, região noroeste, solicitando para que construa um trevo de acesso no distrito de São José, na BR-376 da nossa cidade, de acordo com normas necessárias para dar maior segurança aos moradores daquela localidade. Esta obra é extremamente necessária e urgente para garantir o conforto de todos que transitam por aquela rodovia, inclusive com acessibilidade à comunidade do distrito e vila rural. Requerimento apresentado pelo vereador Rodrigo Vadoni Alberton, solicitando ao senhor prefeito informações com relação aos estudos para a reformulação do plano diretor, Lei 2.410, de 15 de outubro de 2008. Senhor prefeito, para que o município se desenvolva sustentavelmente, é necessário que o mesmo promova uma reformulação do plano diretor. Temos que realizar estratégias e ações com o objetivo de proporcionar melhorias físicas, territoriais no perímetro urbano de nosso município, atendendo às necessidades e demandas da população. Para que o resultado do plano diretor apareça, é necessário que seja sustentável. O desenvolvimento sustentável na gestão pública envolve questões ecológicas, sociais, econômicas, espaciais, culturais, políticas e institucionais.
Todas devem ser desenvolvidas em conjunto por profissionais qualificados e capacitados na gestão pública, contando com a participação da população, de outros setores da administração pública e privada. Requerimento apresentado pelo vereador Rodrigo Vanoni Alberton, solicitando ao excelentíssimo prefeito municipal para que execute as seguintes leis. Lei número 2922/2017 dispõe sobre a divulgação da listagem qualitativa e quantitativa de medicamentos, exames, consultas e intervenções cirúrgicas na rede municipal de saúde e da outras providências. Lei número 2925/2017 dispõe sobre a fixação de placas informativas em todas as obras públicas. Cito como exemplo a UPA, que não contém nenhuma placa informativa. E uma terceira lei de autoria do vereador Rodrigo, que ainda está faltando aqui a numeração, dispõe sobre a disponibilização das escalas médicas em todas as unidades de saúde e pronto atendimento municipal de Jandaia do Sul e da outras providências. Senhor Prefeito, é obrigação da esfera pública facilitar o acesso à inteligência do que divulga seus resultados para a sociedade, os meios utilizados para alcançá-los, a sua compatibilidade com os valores sociais. A transparência serve para reduzir assimetrias informacionais entre cidadãos e agentes públicos, de maneira a reduzir as falhas da gestão e permitir maior controle sobre o setor público. Requerimento apresentado pelos vereadores João Paulo Bosio, Lauro de Souza Silva e Vitor Camilo Fabrício, solicitando ao diretor do campus avançado da Universidade Federal do Paraná em Jandaia do Sul, o professor doutor Eduardo Teixeira da Silva, para que interceda junto ao Lab Móvel, Laboratório Móvel de Educação Científica, com o objetivo de se promover mais espetáculos teatrais para a comunidade jandaiense, em especial para os alunos da rede pública municipal de ensino. Senhor diretor, o teatro é a comunicação que possibilita à criança o contato com o imaginário criativo. É o elo que ela precisa para reintegrar à sua rotina esse importante componente de desenvolvimento. Consiste em uma forma lúdica de aprendizagem e que muito contribui para a formação intelectual de nossas crianças. Requerimento apresentado pelos vereadores João Paulo Bosio, Lauro de Souza Silva Júnior e Vitor Camilo Fabrício, solicitando ao prefeito municipal de Jandaia do Sul para que fiscalize o seu próprio patrimônio, zelando por sua limpeza e preservação, em especial a área do terreno localizado no Jardim Universitário, área institucional com uma área total de 26.108 metros quadrados, que se encontra completamente abandonada pelo Poder Público Municipal, informando ainda qual será o destino dado pelo ente público para o referido imóvel. Motivos. A atividade íncita do vereador é aprovar leis, mas, acima de tudo, acompanhar e fiscalizar as ações do Poder Executivo. Para tanto, possui a prerrogativa de solicitar intervenções que entender necessário para uma mais ampla análise dos atos praticados pelo gestor público, bem como o zelo pelo patrimônio público. Requerimento apresentado pelo vereador Erasmo Antônio Sermide, solicitando ao senhor prefeito municipal a aquisição de postes junto à Copel, inservíveis para iluminação, mas com a possibilidade de utilização para a construção de estruturas em prol dos produtores rurais e empresários locais. Senhor prefeito, a compra destes postes junto à Copel vem com interesse em fomentar a ampliação de inúmeros aviários, barracões e outras estruturas, a custo mais baixo para os produtores rurais e empresariais de Jandaia do Sul. Senhor prefeito, a compra dos postes junto à Copel poderá ser feita com inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, caput, inciso 1º da Lei nº 8.666/1993. Passamos agora às indicações. Indicação número 9/2018, apresentada pelo vereador André Luiz Sade Pires, solicitando ao senhor prefeito municipal para que realize o serviço de poda das árvores existentes no município, incluindo as do distrito de São José. A arborização das vias públicas as torna mais belas, porém, a convivência satisfatória entre as árvores e a rede elétrica depende da execução periódica de poda dos galhos, a fim de diminuir as interrupções no fornecimento de energia elétrica, risco para pedestres e perda de eficiência na iluminação pública. Indicação número 7/2018, apresentada pelo vereador Erasmo Antônio Sermide, solicitando ao senhor prefeito municipal para que realize serviço de limpeza e roçagem no terreno do Salão Comunitário do Jardim das Flores, anexo da Associação Prolarte Vida. Os membros da referida associação têm reivindicado essa manutenção, pedindo inclusive que, se possível, se promova uma revitalização no fundo de vale ali existente, cujo estado de má conservação tem favorecido a proliferação de insetos e outros animais nocivos à saúde do homem, como é o caso de serpentes que já foram encontradas na sede da mesma. Indicação número 8/2018, apresentada pela vereadora Sonivete Maciel,
solicitando ao senhor prefeito municipal para que adquira como recursos livres um ônibus destinado ao recolhimento de sangue. Essas coletas móveis seriam realizadas na universidade, faculdade, escolas, empresas, igrejas, serviços de saúde, associações. Fundamento. O objetivo da coleta móvel é facilitar a aproximação do doador à doação de sangue. A área da saúde é o setor de serviços municipais mais sensíveis para a população, estando à prova a todo momento, por isso, o nosso pedido. Senhores vereadores e vereadoras, também tem na mesa de vocês um convite do coordenador de esportes, Geraldo Vanderlei Bezerra, sobre a edição dos Jogos Escolares, 65ª edição dos Jogos Escolares do Paraná, de fase municipal. Será realizado do dia 2 a 6 de abril de 2018. O convite está na mesa. Também tem um convite do Departamento de Educação Municipal de Educação, da Maria Devonete Calçavara, a chefe, né, a diretora, sobre a entrega de ovos de Páscoa aos alunos da Rede Municipal de Ensino, a ser realizado no dia 28 de março de 2018, das 9 às 14 horas, no Auditório Municipal de Jandaia do Sul, que na verdade se chama Auditório Municipal Professor Lourenço de Afonso da Silva. Era só, senhor vereador, senhor presidente. De acordo com a lista de inscrição dos oradores, deixo livre a palavra do expediente para o vereador professor Milton Lopes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, a vereadora Sônia Maciel. Boa noite aos senhores vereadores, aos amigos aqui presentes, ao Nilson Lopes, diretor do Departamento de Cultura. Obrigado pela presença, Nilson. É sempre uma satisfação tê-lo aqui em nosso meio. Ao Alfredo Richard, obrigado pela presença, Alfredo, os amigos aí. Doutor Clóvis, obrigado pela presença. Ao Clóvis, obrigado pela presença. Enfim, todos os amigos que se encontram aqui presentes, muito obrigado a todos pela presença. E também aos amigos de casa que nos assistem através da TV Câmara. Nosso boa noite. Senhor presidente, nós estamos aqui hoje com a falta da vereadora Célia. Obrigado por senhor lembrar. Acabei esquecendo de da ausência da nossa vereadora. Ela está com problema de saúde, por isso não pôde estar presente conosco aqui. A gente pede aí para que todos possam aí, né, colocar suas orações aí para que nossa vereadora possa se recuperar o mais rápido possível para poder estar trabalhando conosco. A gente sabe que a dona Célia, costumo dizer que é uma lenda, professor. A vereadora que está aí há mais de 5 mandatos, merece muito não só nosso respeito, mas como respeito da população. Essa palavra, professor. Exatamente. A vereadora Célia é uma baluarte, né, do Legislativo de Jandaia do Sul. Uma pessoa que dedicou a vida inteira à saúde da população nossa. A Célia levantava de madrugada, o seu carro, indo para Bucarana, para Conga, para Mantagari, para o Bom Sucesso, sempre levando as pessoas doentes, com muita dedicação e muito carinho com todas as pessoas. E hoje ela se encontra numa situação nada agradável, né? Então, a gente passa isso para a população, assim, com preocupação com a nossa querida vereadora Célia, faltando aqui no nosso meio. Faz falta a vereadora Célia. Faz falta para nós aqui, faz falta para a Jandaia, e a vereadora Célia faz falta não só para a Jandaia, mas faz falta para toda a região. Sabemos que a vereadora Célia tem um trabalho muito grande, e é uma vereadora de 5 mandatos. Ninguém se elege 5 vezes se não for uma boa vereadora. Tem críticas em cima de todo mundo. Todo mundo é criticado. Não tem ninguém que não tem crítica. Mas se a pessoa, vereadora Sônia, se elege 5 vezes, não é para qualquer um, viu, vereadora? São pouquíssimas pessoas que conseguem, senhor presidente, se eleger 5 vezes. E a vereadora Célia se elegeu 5 vezes. Então, deixa aqui nosso sentimento, né, para a vereadora não estar aqui presente em nosso meio. Mas, senhor presidente, tanto eu como Vossa Excelência tivemos uma conversa hoje com o presidente regional da Sanepar aqui de Jandaia, presidente de Apucarana, é isso, né? O Jacovassi, né? Isso, Jacovassi. E nós cobramos ele, com relação a essa falta de água aqui em Jandaia. E ele dizendo, não, porque Jandaia temos as melhores redes de água do Paraná, né? A Sanepar em Jandaia está assim atendendo
quase que perfeitamente. Mas, já que eu faço, não é bem assim. Nós tivemos uma falta de água há uns 3 meses atrás, foi violenta a falta de água. Depois, há uns 15 dias atrás, outra vez, uma falta de água, sempre no final de semana, 3, 4 dias, faltando água, a população não aguenta mais. E nesse final de semana, novamente, faltando água outra vez. E eu já emendei para ele, já falei, e quando vai ser a renovação do contrato da Sanepar com o município de Jandaia do Sul? Para ele saber sentir na pele uma pressão em cima dele. Ele disse, não vai renovar agora, que vai fazer um aditivo no contrato, alguma coisa assim. E falou, olha, a questão é que estourou o cano, né, adutores que traz água do Manuzinho para Jandaia, esse estourou, e arrumaram aquele lugar que estourou, ele estourou um pouquinho para cima novamente, a hora que ligou a água, a pressão, muita água, tornou a estourar outra vez. E depois, na chegada aqui em Jandaia, ali perto do cemitério, novamente estoura outra vez as adutoras. Então, foi uma questão assim, que o povo de Jandaia penou bastante. Mas ele já ficou preocupado pela cobrança minha e do presidente em cima dele, para mostrar que o legislativo, que os vereadores estão preocupados e atentos à questão da Sanepar. Aí colocamos mais um pouco, com relação a quando vai ser ligado essa rede de esgoto, tá aí, há quanto tempo? Isso virou uma história, né, em Jandaia. Ele disse o seguinte, que dentro de 3, 4 meses vai começar a ligar já. Já não, ainda, né? Faz quanto tempo está fazendo isso aí já? E, então, daqui a 3, 4 meses começa a ligação de algumas redes de esgoto, mas que não vão fazer todas ainda não. Então é isso, senhor presidente, que eu queria colocar nesse momento. Obrigado pela palavra. Obrigado, vereador professor Milton Lopes. Deixo aqui a palavra para o vereador Erasmo Sermini. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa noite a todos que nos assistem pela TV Câmara, a todos que fazem aqui presentes no plenário. Tá? E só gostaria de imediato acrescentar aqui as palavras do professor Milton a respeito aqui da Sanepar também, né, já que vocês já tiveram reunido lá. Essa semana surgiu um comentário, até vieram me procurar. O vereador, é verdade que foi renovado o contrato com a Sanepar e que a taxa da rede de esgoto, a cobrança subiu para 90%. Olha o comentário que apareceu, né? Que hoje, como diz, hoje as redes sociais aí estão soltam muitos comentários, falou, mas onde se viu isso aí? Falou, não, eu vi na rede social. E você sabe, nós sabemos que boa parte tem que ser filtrada, né? Então, só para esclarecimento, daí eu tomei frente, liguei lá, me informei, mas como o professor Milton disse, o contrato será feito aditivo, não houve uma renovação com a Sanepar, e muito tampouco houve esse acréscimo de mais esses 10%, né, que hoje os jandaenses já pagam um absurdo, que é 80% a taxa de rede de esgoto, e não foi para 90% não. Então, continua caro, mas continua nos 80%. Tá? Então, foi verificado e realmente não existe veracidade nisso aí. Gostaria de comentar a respeito do asfalto, do recapeamento, que essa semana nós comentamos aqui na sessão passada, né, começou e parou. E, porventura, essa semana a gente não teve nenhuma resposta ainda, né, da prefeitura, muito menos da empreiteira, então continua parado a obra. Tá? Mas eu acredito que mais alguns dias tenhamos essa resposta. Né? A respeito da... Vereador, você é uma partezinha? Sim. Com relação ao asfalto, o que foi colocado para nós é que realmente esse asfalto que está sendo feito não é a qualidade daquilo do contrato. Isso foi colocado para nós. Que o contrato, a qualidade seria superior, que esse asfalto realmente é a qualidade inferior. E que esse asfalto deveria ter um preço mais baixo. Agora, o que eles vão resolver no final? Isso aí eu não sei. Já fizeram 2 quarteirões, né? 2 quadras aí, 2 quarteirões, né? Num asfalto de baixa qualidade. Porque aqueles 2 quarteirões, a qualidade é terrível. É tempo horrível. Obrigado. Ok. Gostaria de comentar aqui a respeito das indicações. Uma indicação que já foi feita aqui no ano 2017 a respeito dos postes aqui. Dos postes que são materiais inservíveis da Copel. Então, nós já pedimos aqui em 2017, eu e o vereador Rodrigo, né? E por algum motivo não houve essa compra ainda da Prefeitura Municipal, onde nós sabemos, porque um poste hoje para uma pessoa empresarial, seja empresa, seja produtor rural, comprar um poste novo aí é na faixa de R$200. E esses postes aqui são vendidos por metro linear, tá? Mas na faixa de R$10 o metro, um poste de R$200 você acaba arrematando a Copel por R$30, R$25, R$30. É um preço bem irrisório, um material que pode ser usado,
Inclusive, vários empresários que me procuraram, né, sitiantes também, eles não querem de graça. Ele foi falado, não querem de graça. Só que eles mesmos não conseguem comprar. Tem que ser só a prefeitura. Então, eles só querem que a prefeitura faça a aquisição e depois faça o repasse. Eles querem pagar, não querem nada de graça, não estão pedindo nada de graça, não. Lógico que teria o transporte, a remoção, fica no depósito de Londrina. Tá? Então, estou pedindo aqui novamente, já que existe lei para isso, não estou fazendo nada ilegal, existe uma licitação para isso, que a prefeitura possa, que só ela que pode adquirir esse material da Copel, para que depois possa fazer, né, esse repasse para quem interessar, né? Quem estiver construindo barracão, pode ser pessoal da rua, enfim, só da área rural nós temos um pedido aí de mais de 300, 400 postos. Hoje, a prefeitura atendeu uma demanda, no geral, entre empresários e rede rural, hoje em torno de 600 a 700 postos. Então, até em conversa outro dia com o prefeito, então, eu falei para ele, compra 1000 postos, compra 1000, não é pesado, não é uma compra cara, não é um valor altíssimo, e pelo contrário, desses 1000 que você vai comprar com poucas semanas aí, já atendeu todo mundo, já vendeu lá 600, 700 postos, só repasse, né, que não é venda, porque é o mesmo preço, né, é só um trâmite. Então a gente pede para que seja atendido aqui, porque muitas pessoas serão beneficiadas. Qualquer outra indicação aqui a respeito também da limpeza lá do salão, lá da comunidade do Jardim das Flores e da Florarte Vida. Nós sabemos, foi noticiado que há poucas semanas atrás, inclusive uma criança encontrou uma cobra ali no salão da Florarte Vida, né? E ali, juntamente ali anexo, nós temos um fundo de vale. Então é importante ali fazer uma revitalização, uma reurbanização, porque infelizmente as pessoas começam, às vezes, a querer jogar lixo, alguma coisa. Então, quer dizer, já o período, né, calor e chuva já favorece ao mato, né? O mato tem crescido violentamente. E se as pessoas ainda começam a jogar lixo, quer dizer, prolifera ainda mais. Então, a gente pede aqui para que está dentro da cidade, né? Atendemos vários bairros ali, né? Então, a gente já pede que o prefeito possa dar uma olhada com carinho naquela região, porque muitas pessoas usam, são 2 salões anexos ali, mais a creche. Então, quer dizer, é uma área de grande fluxo e bastante criança. Tá? No momento seria só isso, dispensa a palavra. Obrigado, vereador Erasmo. Deixo livre a palavra para o vereador Rodrigo Berton. Obrigado, senhor presidente. Boa noite aqui aos senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite também a todos os nominados aqui presentes e boa noite especial a todos que acompanham a TV Câmara. 2 pedidos para fazer aos senhores vereadores, senhoras vereadoras. Senhora vereadora aqui hoje. No decorrer dessa semana passada, 2 acidentes ocorreram ali na BR-376 no trevo da Emater. Um no dia 21 de março, envolveu uma motocicleta e um auto, uma vítima, estive no local, e o outro no dia 22 de março, 2 veículos com uma vítima. Eu quero aqui ressaltar aos senhores aqui presentes, a todos que acompanham a TV Câmara, que no dia 6 de julho de 2017, os vereadores Milton Lopes Vilar, eu também, Rodrigo Fernando Berton, o Erasmo Antônio Sermide, a Célia Correia Cavassani, a Sônia Bete Maciel, entramos aqui com um requerimento junto ao Jackson Solene, ali, diretor da engenharia de Viapar, questionando a vossa-senhoria por que foi instalado os controladores de velocidade apenas em um sentido da rodovia, Mandaguari-Apucarana. E aqui nós solicitamos no dia a possibilidade de instalarem outros no trevo de Jardim das Araucárias, pois ali sabemos que existe um fluxo grande de travessias de moradores por aquele trevo, por além de ônibus escolares que buscam ali também e levam os alunos para a Escola Municipal Olavo Bilac. Eu quero aqui deixar para vocês a resposta que eles disseram. Em atenção ao ofício enviado por Vossa Excelência relacionado à instalação de redutores de velocidade da rodovia BR-376, informamos que em reunião realizada entre a concessionária, a Prefeitura Municipal Jandaia do Sul e o DER, que é o Departamento de Estrada e Rodagem do Paraná, na sede desse, em Curitiba, na data 18 de abril de 2017, foi deliberada a implantação de 2 monitores de velocidade na extensão do perímetro urbano Jandaia do Sul. Uma pouca vergonha. Aqueles dias que houve ali uma análise estatística, eu não sei que análise que é essa. A análise que eu levo em consideração é que todos os municípios aqui pagam hoje o maior imposto do mundo e o pedágio é um dos maiores do Brasil. Então peço aqui aos senhores vereadores, que tenho certeza que vou contar cada um de vocês, que durante a semana, ali discutindo com o seu prefeito para que ele retorne atrás, para ele também se manifestar, para que saiam mais redutores. Porque o Ocidente, hoje, quem está de sentido? Mandaguari, Jandaia, a Mandaguari não tem redutor. E ali naquele local foram 2 acidentes em uma semana.
Será que vai ter que morrer mais gente? O que vai acontecer? Mais pessoas vão ter que morrer naquele local? Então, senhores vereadores, que para a semana que vem, façamos requerimento. Eu peço aos senhores que façam, seja de acordo, façamos requerimento à Viapar, também ao Departamento de Estado de Rodagem, também, se for possível, à Polícia Rodoviária Federal, para urgentemente instalarem mais um redutor de velocidade, tanto lá na parte do regional, naquele trevo, nesse trevo da matéria, e com certeza possível já temos alocadas. Ali hoje são mais de 200 residências ali hoje, quantas famílias que moram ali hoje, e hoje existe hoje um projeto, não sei quando que vai acontecer, mas são mais de 200 casas para aquele local. Aquele pessoal merece. E mais um pedido, também na Rua Dourados, a travessia ali da Faustino Bugarão com a BR-376, aquilo ali é um perigo, cara. Que também colocamos ali também o semáforo. O professor Milton aqui já fez nessa caixa de lei esse pedido, teve aquela resposta flagela de sempre, né, professor Milton? Como é sempre então, nós vamos bater em cima disso. E mais outro pedido que eu quero fazer aos senhores aqui, vereadores. Nada contra a questão dos esportes, ou total apoio aos esportes. Houve aí um campeonato de kart-cross no nosso município. Parabéns ao senhor prefeito. Só que o local é inapropriado. Eu sou morador de Jardim Vilar, moro de frente para aquele local. Durante aí essas semanas, porque todo final de semana existe os karts, o pessoal que faz ali fazem uma questão de final de semana, treina ali naquele local. E ali é um barulho enorme. São mais de 200 famílias que estão alocadas. Hoje existe o pessoal do Raimundo lá embaixo, são pessoas de mais de 90 anos de idade. Então o que eu peço ao senhor prefeito, que o senhor presidente durante a semana, faça o pedido para ele, para que faça essa pista de kart-cross onde é nosso, que é ali no Parque de Exposição, aquilo ali é do município. Está na hora de nós executarmos, porque vamos tomar posse, está em meia dúzia, se exploda. Vamos retomar aquilo ali do município. Esse é o pedido que eu quero fazer. Daqui a pouco tem 2 requerimentos, mas daqui a pouquinho entrarei em detalhes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rodrigo. Convido o primeiro secretário, Vitor Fabrício, para fazer a leitura da matéria em pauta na ordem do dia. Processo número 10/2018 autoriza receber por doação de bens imóveis que especifica e dá outras providências. Senhores vereadores e vereadoras, esse é um projeto já em segunda votação, aquele projeto de lei que autoriza o município de Jandaia do Sul a receber por doação do senhor Toshio Hattori e sua mulher Yoshiko Hattori os imóveis localizados no distrito de São José. Em discussão? Senhor presidente, peço palavras. Senhor presidente, só para esclarecer um pouquinho mais sobre esse projeto de lei, ligado pelo prefeito municipal da nossa Câmara, lá onde foi feito o CMEI de São José, o campo de futebol e 3 ruas ali perto não são do município, é do seu Paulo, o japonês, né, que volta de Jandaia. Ele mudou de Jandaia e foi construído o CMEI no terreno dele. Não sei muito carga d'água, isso aconteceu. Então, o que o senhor Mauro está fazendo agora com o Toshio, né? O que está fazendo agora? Está doando aquele terreno para o município, doando o campo de futebol para o município e doando as 3 ruas de perto também para o município de Jandaia do Sul. E por que a necessidade de fazer isso o mais rápido possível? É porque o governo do estado está repassando para o município R$100 mil para a reforma do CMEI, lá de São José. E não se pode construir com o dinheiro do estado uma obra em cima daquilo que não é do município. Não sei por que foi construído, mas não se pode construir, gastar dinheiro público em cima daquele terreno que não é nosso. Mas foi feito isso aí. Mas agora está acertando a situação. Só que o estado agora exige que o terreno seja do município para mandar os R$100 mil. E por isso, então, esse projeto de lei está para a gente apreciar e para votar. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação. Os vereadores estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade pela Secretaria de Lei. Projeto de lei número 8 de 2018, que autoriza o chefe do Poder Executivo a aumentar vagas do quadro próprio do magistério e dar outras providências. Senhores vereadores, esse é aquele projeto onde o Poder Executivo pretende aumentar para o número de 13 profissionais de educação física no quadro próprio municipal do magistério. Em discussão? Senhor presidente, peço a palavra novamente. Nosso município tem hoje 10 professores de educação física. Segundo a secretária de Educação, está faltando. Eu conversei também com o vereador João Paulo, que acredito nele, o vereador Sérgio,
que realmente faltam os professores para trabalhar com a educação física das nossas crianças, que está sendo trabalhado com pessoas estagiárias. Então, a Secretaria de Educação pediu essa casa, né, através do prefeito, para que a gente aprove mais 3 vagas, abertura de mais 3 vagas, para poder contratar 3 profissionais da educação física, profissionais que já passaram por um concurso, e a gente, acho que tem obrigação de acreditar na secretária, no prefeito, e também, muito mais, acreditar aqui no nosso colega, que realmente tem professor estagiário trabalhando com um aluno nosso de educação física. Nós sabemos que o estagiário não pode assumir uma sala de educação física. Tem que ser professor profissional que já passou pelo concurso. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Só colocando, senhor presidente, seria a primeira votação hoje, tá? Em votação, os vereadores estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade pela Casa de Lei. Vamos passar à votação dos requerimentos, então. Requerimento apresentado pelo vereador Milton de Martins Lopes Vilar, solicitando ao senhor prefeito municipal para que termos do inciso 16 do artigo 52 das atribuições do chefe executivo mencionado na Lei Orgânica do município de Jandaia do Sul, informe se já efetuou algum pagamento na obra de construção da UPA durante seus mandatos. Em discussão. Senhor presidente, peço palavra. Presidente, peço palavra porque fiquei verdadeiramente preocupado com tudo que aconteceu essa semana, em Jandaia, semana passada, já algum tempo atrás, com esse vídeo colocado primeiro para a população de Jandaia, depois para a população do Brasil, e agora a Rede Globo também falando sobre esse vídeo. Qual que é a minha preocupação verdadeira? É que, estamos aqui solicitando ao prefeito se ele já efetuou algum pagamento naquela obra lá. Por que isso aqui? Por que essa preocupação agora? É porque há tempos atrás, e não tanto tempo atrás, também surgiu uma conversa, como essa agora, essa que é um vídeo, por exemplo, mas surgiu uma conversa também, que o prefeito tinha assinado um documento autorizando para fazer a duplicação da rodovia, né, naquele local mesmo, onde passa a BR-376. Ele dizia que não tinha assinado. Eu questionei ele, questionei os seus secretários, não assinou, não tem isso aí. De repente, estamos sabendo que realmente tinha um documento assinado por ele. E agora, qual é a minha preocupação com a questão da UPA, Unidade de Contra Atendimento de Jandaia do Sul? É que ele também, não sei se devido a esse vídeo que já está correndo há alguns dias em Jandaia e em toda a região, ou se é por causa da Rede Globo, mas não é essa questão, porque a Rede Globo é coisa de agora, segundo o que ele acaba entendendo, ele também já mandou isso para o Ministério Público, ele parece para a Polícia Federal. E qual é a minha preocupação? Será que ele também não fez algum pagamento já nessa obra? Se ele fez, ele é responsável tanto quanto o outro. Não importa a quantidade que pagou, se é mais ou se é menos. Então, essa é uma preocupação que eu tenho com relação a essa obra, essa construção parada no Jandaia do Sul. Porque se ele enviou isso para o Ministério Público, se ele enviou para a Polícia Federal, para que tome providência com relação ao local, e agora eu quero saber se ele já fez algum pagamento. Essa é a minha preocupação. Pois não, vereador? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estava lá em Curitiba, na Assembleia, e quando eu estava ali sentada conversando com o deputado, resolvendo os assuntos aqui de Jandaia, quando eu vi passando no jornalzinho a foto da cidade de Jandaia, né, 3 pessoas de Jandaia falando, inclusive aquele do bar lá, o Grigoleto, e eu fiquei assim, todo mundo aquele comentário, eu fiquei quieta e fiquei com vergonha. Eu falei, ai meu Deus, cada notícia esquisita, né? Mas eu fiquei quieta. Eu não conheço ninguém aqui, vou ficar quieta, porque aí fiquei meia... Tem tanta notícia boa que tem, a gente fica fora de casa resolvendo o assunto do interesse da população, e eu ouvi aquilo, eu fiquei triste. Eu falei, meu Deus, não é tanta... A gente fica assim meia... Passou a promotora falando, jornal do Paraná, na Globo.
Então, passou bastante, eu fiquei assim, bem, me chocou na hora. Então, dispenso a palavra, senhor presidente. Muito obrigado pela parte, vereadora. Então, a nossa preocupação, nesse momento, é saber se o prefeito, então, fez algum pagamento naquela obra parada ali, a UPA, né? Ou não fez. Essa é a resposta que a gente quer do prefeito. Fiz pagamento. Bom, se fez, ele também é coautor daquela obra parada. Se não fez, está tudo certo. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Em votação, os vereadores estiverem favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade pela Casa de Leis. Requerimento apresentado pelo vereador Milton de Martins Lopes Vilar, solicitando a representante da Ordem dos Advogados do Brasil e Jandaia do Sul e ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região para que viabilizem a instalação de uma vara do trabalho na comarca de Jandaia do Sul. Tem discussão? Senhor presidente, nós temos percebido, e eu aqui não tenho as vagas que estão aí como secretário, que Jandaia tem bastante processo. Nós sabemos, né? A nossa região tem um processo, inclusive São Pedro e Bahia, tem mais processo que Jandaia do Sul ainda. A questão é essas empresas aí que fabricam álcool, né, essas usinas aí, então, São Pedro e Bahia tem uma dispensa muito grande, gerou um monte de processo contra a empresa. Então, da sua lá tem um monte de processo. E sabemos também que a Apucarana não dá conta de resolver todos os processos a tempo viável, né? Nós estamos solicitando ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e também ao representante aqui de Jandaia, Dr. Debair Pavese, para que viabilize, para que tente viabilizar uma vara do trabalho para a Jandaia do Sul. Uma tentativa. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Em votação, os vereadores estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade pela Casa de Leis. Requerimento apresentado pelo vereador André Luiz Sá de Vides, solicitando ao ilustríssimo senhor João Luiz Gomes de Almeida, engenheiro superintendente do DR, região noroeste, solicitando para que construa um trevo de acesso no distrito de São José. Em discussão? Em votação, os vereadores estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade pela Casa de Leis. Requerimento apresentado pelo vereador Rodrigo Vanoni Alberton, solicitando ao senhor prefeito municipal informações com relação aos estudos para a reformulação do plano diretor, Lei 2.410, de 15 de outubro de 2008. Em discussão? Peço próximo, presidente. Antes aqui, quero dar uma explanada aqui aos senhores munícipes, aqueles que acompanham pela TV Câmara, o que é o plano diretor. Hoje, de acordo com o Ministério das Cidades, o município com mais de 20 mil habitantes deve fazer o planejamento. O plano diretor hoje, ele orienta a política de desenvolvimento e ordenamento da expansão urbana do município, além de responder aos questionamentos de como fazer com que os municípios se desenvolvam de forma organizada. É uma leitura da cidade, um reconhecimento de como ela funciona, do território físico, do meio ambiente, também identifica as zonas de preservação e a infraestrutura urbana. O documento é elaborado pela Prefeitura com a participação dos moradores, mas precisa da aprovação assim, da Câmara de Vereadores para esse implantado. Hoje o plano diretor é política de desenvolvimento municipal, planejamento territorial, ressaltando o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, um dos pilares de sustentação do desenvolvimento sustentável, né? Que é o desenvolvimento econômico, também o desenvolvimento cultural e o desenvolvimento ambiental. O plano diretor não deve ser visto como um plano de governo, que representa a visão do prefeito, vereador, ou empresário, ou um consultor. Ele deve traduzir aos anseios de todos os cidadãos sobre o desenvolvimento municipal. Uma leitura da realidade municipal, com audiências e consultas públicas, conferências sobre assuntos de interesse urbano, iniciativa sempre de popular. Eu peço aos senhores vereadores, senhora vereadora, que por favor sejam favoráveis a requerimentos. Obrigado. Continua a discussão. Presidente, peço palavras. Senhor presidente, senhor vereador, é de suma importância o vosso requerimento nesse momento. Nós já começamos 2018. Nós estamos hoje terminando o mês de março. Já foi um quarto do mês do ano 2018. Essa mudança, essa correção do plano diretor tem que ser feita em 2018. Não pode passar, são 10 anos
está completando 10 anos agora. Então tem que reformular realmente o plano diretor. E o plano diretor tem que ser encarado com muita realidade. É uma das coisas, é um dos projetos de lei mais importantes que o município tem. É ele que vai direcionar o que se pode fazer no município e o que não se pode fazer no município. E estão pensando que fazer esse plano diretor é coisa muito fácil. Eu já participei de um, desse 2008, eu participei dele, foi muito corrido e não ficou bom. Não ficou bom realmente porque foi muito corrido. Nós temos que fazer agora, nessa mudança do plano diretor, nessa reformulação do plano diretor, reuniões em todos os bairros. E não só na cidade. Na zona rural também, onde tem muita gente, tem que fazer. No distrito de São José tem que fazer reunião com o pessoal. Fazer audiências públicas lá, para ver o que a população de lá realmente quer para a Jandaia do Sul. Realmente não são os vereadores que vão mandar nessa reformulação. Não é o prefeito que vai mandar na reformulação. Não é o assessor, não é os engenheiros contratados para fazer esse plano diretor. Eles sabem como colocar isso no plano diretor. Agora, o que vai ser feito nesse plano diretor é o povo de Jandaia que vai dizer. É o povo de Jandaia que sabe da necessidade nossa de Jandaia do Sul. Não é a Câmara. Então, depois de fazer muitas audiências públicas por todo o nosso município, e quando eu falo município, não é Jandaia. Jandaia é a cidade, é a parte urbana. O município também envolve São José e a zona rural. Depois de feito muitas audiências, né, de saber o que a população quer, aí vai ser feita uma audiência final aqui na casa, aqui na Câmara. E nessa audiência final é que vai realmente fechar o plano. Aí esse plano vem, depois de feito tudo isso aí, isso não se faz em 1 mês, 2 meses, nem 5 meses, nem 6 meses. Senão vai ficar correndo igual o outro. Vai ficar uma porcaria igual o outro. Depois é só reclamação. E realmente a gente convoca a população, agora até através da TV Câmara, os amigos aqui presentes, que participem realmente dessa reformulação, para depois não ficar reclamando. Aí vem em cima dos vereadores. Vereador, por que foi feito isso aí? Por que não é assim? Bom, mas agora é a hora da participação. A hora que o prefeito convocar. Aliás, nem é o prefeito que vai convocar. Vai ser destinada uma comissão. Essa comissão vai ter que convocar através de rádio, através de Jandaia online, sabe, através de jornais, vai convocar a população. E aí, nessas reuniões, nessa audiência pública, não aparece quase ninguém. Não aparece ninguém agora, na hora de fazer a reformulação do plano diretor. Mas depois, na hora que surgem problemas, aí vem reclamar, aí vem chorar, aí não adianta mais. Porque são 10 anos para fazer a nova mudança novamente. Então, na hora de fazer agora essa reformulação, essa mudança do plano diretor, é a hora que todo mundo tem que participar. Cada um tem que falar aquilo que pensa. É lógico, isso aí com respeito, né, com ordem, mas tem que ser falado. Quem acha que uma rua deve ser comercial, tem que ir lá e falar dessa rua. Essa rua tem que ser comercial. Outro acha que não deve ser comercial, tem que falar que não deve ser comercial. Essa é uma parte que tem que ser uma parte industrial da cidade. Ou aqui não pode ser industrial. Ou estender a parte urbana do município. Porque, às vezes, estende a parte urbana do município para atender determinada pessoa. Não é isso. Temos que estender a parte urbana para atender os interesses do município de Jandaia do Sul. E não de uma pessoa que mora naquela região. Não da pessoa que comprou uma propriedade naquela região. É o interesse coletivo. É o interesse do município que está em jogo agora. Isso vai ser feito agora, nesse momento, a hora de começar a fazer a reformulação desse plano diretor. Então, vereador, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por esse requerimento, que, aliás, já está passando do momento de começar. Já está passando simplesmente por quê? 9 meses para terminar o ano. E tem que terminar esse ano. Não é fácil fazer esse plano em 9 meses. Ou vou querer colocar de vela abaixo na Câmara novamente, como já foi feito há tempos atrás. Certo? Rapaz? É só para o povo entender que tudo que não estiver nesse plano não pode ser feito. Então, tudo que a população precisa, e nem que não for para hoje, mas como vai valer por 10 anos, que você pensa, amanhã eu quero isso aqui, mesmo que a prefeitura tiver dinheiro, não vai poder fazer, se não estiver no plano diretor. Então, tudo que sonha aqui, vamos colocar no plano diretor. Se não der para fazer, tudo bem, mas se der, tiver dinheiro, nós podemos fazer. Agora, se não tiver no plano diretor, não pode fazer. Então, por isso que é importante participar, né, das audiências. Correto, vereadora. Inclusive, tem uma reclamação muito grande hoje do pessoal que vende gás. Então, estão vendendo gás numa parte que é residencial do município. E ali não pode vender gás.
Isso não está no plano, não pode vender gás. Então, se alguém quer vender gás, tem que ir lá construir, né, fazer a sua revenda de gás numa rua comercial. Também numa rua que simplesmente tem um vendedor de gás ali. A rua residencial, também nós não podemos liberar para fazer uma rua comercial. Simplesmente para vender gás ali. Porque pode acontecer uma explosão de gás. E vai colocar em risco toda a população ali vizinha. Então, temos que fazer esse plano com bastante responsabilidade. E somos responsáveis para fazer isso aí. Temos conhecimento suficiente hoje para se fazer o plano. O primeiro, a gente não tinha muito conhecimento, não. Foi feito tudo mais ou menos nas coxas, sabe, vereador Vitor? Mas hoje não. Hoje nós temos conhecimento e responsabilidade. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação. Os vereadores estiverem favoráveis, permaneça como estão. Se contrário, que se manifeste seu voto. Aprovado por unanimidade para essa Casa de Leis. Requerimento apresentado pelo vereador Rodrigo Valona Berton, solicitando ao excelentíssimo prefeito municipal para que execute as seguintes leis. Lei número 2.922/2017, Lei número 2.925/2017 e a lei que dispõe sobre a disponibilização de escalas médicas em todas as unidades de saúde e pronto atendimento. Tem discussão? Eu peço falas presente. Quando esse requerimento, conforme o secretário da Casa disse, para execução de três projetos de leis aí de minha autoria, tendo total apoio desses senhores vereadores e senhoras vereadoras dessa Casa de Leis, muitos aí que deram muitas sugestões, ficaram ótimos. Um deles, que é sobre a divulgação do estágio qualitativo e quantitativo de medicamentos, exames, consultas e versões cirúrgicas da rede municipal de saúde e das providências. Senhor Estiade, nesse projeto de lei, o senhor vai acompanhar. Se o senhor precisa de uma consulta com um cardiologista, o senhor vai acompanhar qual posição que o senhor está. Semanalmente, o Departamento de Saúde vai ter que ficar atualizando esse site, esse portal, para você saber qual que é a posição e tudo mais. Porque muitas pessoas hoje, essa semana mesmo, procuraram, precisa de um oftalmologista já com 6 meses para consulta e até hoje não conseguiu daí. Então, se já tivesse já em prática esse projeto de lei, a pessoa já saberia qual posição e com certeza semanalmente tem que ser atualizado. Vamos parar com a questão de politicagem, né? Aí vem a questão de politicagem, vamos lá, vereador, você consegue para mim, mas eu acho que isso é injustiça. Às vezes alguém está na listagem ali que precisa com algo de urgência e outra pessoa que não tinha necessidade é passada na frente. Outro projeto de lei, que é a fixação de placas informativas em todas as obras públicas, tive o maior total apoio do nosso vereador João Paulo, que deu fizemos as mudanças juntos, né? Que aqui citamos o exemplo da UPA. Hoje na UPA é uma placa de 1 metro quadrado, ali especificando por qual motivo está paralisada, qual foi o recurso utilizado ali hoje, para que você, passe naquele local e fale, pô, essa obra está paralisada é por isso. O processo está dentro hoje do Ministério Público, o processo hoje está na Justiça Federal. Tudo esse tipo de informações tem que estar previsto. E esse outro projeto de lei, que é a disponibilização das escalas médias em todas as unidades de saúde e pronto atendimento municipal, que nós ficamos sem entender, porque já para ter sido publicado esse projeto de lei para o senhor prefeito municipal, nós não conseguimos o número dessa lei. Mas amanhã já se destinaram que diz que amanhã vai conseguir esse número de lei. Você vai chegar no departamento de saúde, você vai chegar no OBS ou no pronto atendimento municipal, vai estar ali à disposição de cada um de vocês quais serão os médicos que irão atender durante um mês naquele local daí. Se por acaso houver uma reclamação, peraí, 6 horas da tarde, houve um plano de troca de plantão, 2 horas, outro médico não chegou, você tem a disposição de chegar no Ministério Público e saber qual era o próximo médico que estaria ali daí. Peço aí que os senhores sejam favoráveis a esse requerimento. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, senhora vereadora. Continua a discussão. Em votação, os vereadores estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifeste seu voto. Aprovado por unanimidade para essa Casa de Leis. Requerimento apresentado pelos vereadores João Paulo Bósio, Lauro de Souza Silva Júnior e Vitor Camilo Fabrício, solicitando ao diretor do campus avançado da Universidade Federal do Paraná em Jandaia do Sul, professor doutor Eduardo Teixeira da Silva, para que interceda junto ao Lab Imóvel, com o objetivo de se promover mais espetáculos teatrais para a comunidade jandaiense, em especial para os alunos da rede pública municipal de ensino. Em discussão? Essa palavra, senhor presidente. Esse é um requerimento que eu queria pedir o apoio dos vereadores e da vereadora Sônia. No ano passado, o Lab Imóvel, que é o Laboratório Móvel de Educação Científica da Universidade Federal do Paraná, já esteve presente em Jandaia, trouxe a peça teatral referente à história da matemática. Foi uma pena que a peça pôde acontecer no domingo à tarde, se não me engano, né, já com o expediente das escolas municipais encerradas. E assim,
pela qualidade que existe nesse laboratório. Eu sei que eles têm lá mais de 5 peças teatrais. Nós estamos aqui pedindo ao doutor Eduardo, que é o diretor do campus avançado de Jandaia, que tente, junto à Universidade Federal e junto ao Lab Imóvel, trazer novamente, com o apoio da Prefeitura, Departamento de Educação, Departamento de Cultura, trazer esses espetáculos para Jandaia do Sul, porque as nossas crianças precisam, né? O teatro, ele é o imaginário criativo. A criança se envolve muito pelo teatro, né? E a gente pode observar a qualidade das peças, da peça que foi apresentada aqui pela Universidade Federal, pelos alunos acadêmicos de várias áreas da Universidade Federal. Se não me engano, eles são do campus do Litoral. Então a gente faz esse apelo para ele de novo, para que encaixe na programação do nosso município mais oportunidades como essa. Até porque o que pode ser feito para a Universidade Federal, o município de Jandaia tem tentado fazer, que é a questão do aluguel em relação à Papijã, a Casa da Cultura, o terreno que foi comprado para a instalação da obra da Universidade Federal. Então também há necessidade de se começar a inserir mais projetos. A gente já sabe que já existem vários projetos andando nas escolas estaduais e municipais de Jandaia, mas trazer mais novidades ainda para o município de Jandaia. E essa opção do teatro aqui é de muita valia. Então a gente pede o apoio dos senhores vereadores nesse requerimento. Dispensa a palavra, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade nessa Casa de Leis. Requerimento apresentado pelos vereadores João Paulo Bosio, Lauro Souza Silva Júnior e Vitor Camilo Fabrício, solicitando ao prefeito municipal de Jandaia do Sul para que fiscalize o seu patrimônio próprio, zelando por sua limpeza e preservação, em especial o terreno localizado no Jardim Universitário, área institucional com área de 26.108 metros quadrados, que se encontra completamente abandonado pelo Poder Executivo Municipal. Em discussão. As palavras, presidente. Bom, primeiramente, boa noite a todos. O ano passado já foi feita uma limpeza completa desse terreno aí. O Executivo prometeu algumas ações para o lazer dos munícipes, mas até agora, nada. Então, nós estamos aqui pedindo esse requerimento para que passe por aprovação aqui por todos os vereadores, para que possa se dar início a essas ações que foi promessa do senhor prefeito. Dispensa a palavra, senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Até porque, vereador João Paulo, o nosso município é carente dessas áreas, né, vereador Lauro? Né? Nós temos aí quantos pedidos em relação à nascente do Cambará e as outras nascentes do Mano Vizinho, foi citado agora aqui perto ali da Florarte também, né? Essas áreas, desses fundos de vale, né? E até mesmo essa área institucional do município aqui, nosso município é carente, né? O município não tem onde fazer uma caminhada, não tem onde fazer um lazer, então que o executivo apresente um projeto para essa área, né? O que vai ser feito ali naquele fundo ali do Jardim Universitário? Então, é esse o pedido, né? Nós estamos pedindo aqui para ele que ele informe o que ele pretende fazer com essa área, né? Então, a gente entende dessa forma e a sociedade jandaense precisa de uma área para poder fazer esporte, para poder fazer caminhada, para poder fazer área de lazer, para poder brincar, colocar uma TI. Enfim, nós temos a TI na Praça da Igreja, na Praça da Matriz e em outros lugares, mas essas áreas têm que ser melhor aproveitadas pelo nosso município. Então, a gente espera uma resposta aí do senhor prefeito. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Na verdade, vereador Vitor, nós temos nos 4 cantos das cidades pequenas áreas como essa, vamos considerar um alqueire de terra um pouquinho mais, praticamente, uma pequena área que com pouco investimento consegue se fazer alguma coisa. Não é nada milionário, claro que se quiser fazer e tiver recurso, é possível fazer. Mas com pouca coisa a gente consegue trazer mais qualidade de vida para a população. Nós pegarmos ali no Jardim das Flores, igual o vereador Erasmo colocou, nós temos uma área ali verde que dá para revitalizar, até nós já estamos fazendo um trabalho em cima disso. Nós temos essa do Jardim Universitário, nós temos ali, descendo o Jardim Guadalajara, a Rua Nova Jandaia, que já tinha um planejamento, houve toda uma mudança. Enfim, nós temos pequenas áreas que é possível fazer um trabalho. Igual você colocou, uma pista de caminhada, uma TI, pequenas coisas, mas que vá trazer qualidade de vida para a população. Mas para isso é necessário um planejamento. Não vai querer fazer o mês que vem uma coisa que não foi planejada. Então nós temos 3 anos ainda de mandato, 2 anos e meio praticamente. Se nós fizermos, o executivo conseguisse executar pelo menos uma por ano, nós ainda conseguimos 3 áreas dessas revitalizadas. Então é possível, nós temos um setor de meio ambiente ali,
com o Salvador Moretti, com a Elizabeth, com o Alessandro Ambrosio, que tem condições de fazer algo em cima disso, de buscar informações e executar. Basta ter planejamento. É só, presidente. Continua a discussão. Em votação, os vereadores estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade para a secretária de Leis. Requerimento apresentado pelo vereador Erasmo Antônio Servide, solicitando ao senhor prefeito municipal a aquisição de postes junto à Copel, inservíveis para iluminação, mas com a possibilidade de utilização para a construção de estruturas em prol dos produtores rurais e empresários locais. Em discussão. Em votação. Os vereadores estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade para a secretária de Leis. De acordo com a lista de inscrições nas explicações pessoais, concedo a palavra para a vereadora Sônia Maciel. Ela tem 3 minutos, vereadora. Só quero agradecer a presença de todos, foi muito bom tê-los conosco. Agradecer, senhor presidente, senhores vereadores, e que todos tenham uma semana abençoada. Obrigado, vereadora Sônia. Deixo livre a palavra para o vereador Vitor Fabrício. Eu queria agradecer, primeiramente, a presença de todos vocês aqui no plenário da Câmara, agradecer a todos que nos assistem pela TV Câmara também, e agradecer também ao convite do Geraldo, que é o coordenador de esportes de Jandaia, mais um Jogos Escolar no município de Jandaia, com abertura dia 2 de abril de 2018, a partir das 8 horas, no ginásio de esporte. Né? E também agradecer aqui ao convite da diretora da Educação, Maria de Bonetti, para a entrega de ovos de chocolate aos alunos da Rede Municipal de Ensino, no dia 28 de março, no auditório professor Lourenço de Ponce da Silva. Queria agradecer esses convites. E também, como disse a vereadora Sônia, agradecer a presença da população, dizer que a gente fica satisfeito com a presença de vocês aqui. Aqui é a casa do povo, né? A democracia se faz assim. Acredito que aqui os vereadores têm um trabalho de conduta que procura ser da mais forma possível correta, transparente. Não tem faltado transparência a essa casa, de forma alguma. Então, assim, que vocês venham mais vezes e convidem mais pessoas para participar das sessões e que cada vez mais o trabalho do vereador possa ser passado adiante. A gente fica feliz quando a gente vê jovens aqui na Câmara. Semana passada, o Colégio Estadual esteve presente aqui na sessão, trazendo alunos do Colégio Estadual. Hoje nós estamos vendo aqui também ex-alunos que eu já trabalhei na sala de aula, né? Enfim, então é isso mesmo. A gente fica feliz e quando não der para assistir, tem a disponibilidade da TV Câmara, que fica aí ao vivo para vocês, online, pela internet, passa para o mundo afora, tudo que é feito aqui da forma mais transparente possível. E eu acredito que é uma sessão hoje importante, com vários assuntos que foram discutidos aqui. E eu peço a vocês que, segunda-feira, se Deus quiser, retornem para participar mais uma vez. Muito obrigado e que nós tenhamos aí uma feliz Páscoa e uma boa semana. Muito obrigado. Obrigado, vereador Vitor. Deixo livre a palavra para o vereador professor Milton Lopes. Obrigado, senhor presidente. Também quero agradecer aqui a presença do meu eterno diretor Alcoca, o Alessandro Garberim. Obrigado, Alessandro, pela sua presença. Aos alunos que vieram do Coca. O Coca é Alessandro Garberim, mas para nós é sempre Coca. É o nosso diretor do coração, viu, Coca? Prazer ter você aqui na nossa reunião. Também ao Adjones, que para mim não é o Adjones, é o Punga. E quando o pessoal fala, é o seu Punga. O seu Punga, obrigado, Punga, pela sua presença aqui, sempre filmando, gravando nossas reuniões. E é importante, o Punga nunca veio aqui pedir um centavo para nós. Ele grava, ele filma, ele divulga o nosso trabalho aqui na Câmara e não vem aqui pedir dinheiro para nós, não. Ele faz por conta dele, ele faz porque gosta, porque é um apaixonado. Também dizer a todos do trabalho que essa casa faz. Olha, hoje, todos os requerimentos importantes, né, foi passado aqui, tudo pedindo informação ao prefeito, ao Sanepar, né, também as indicações que são pedidos ao prefeito para que se faça alguma coisa. Eu acho que todos foram bastante importantes, as leis que foram aprovadas hoje, precisava realmente fazer isso aí. Agradecer a todos os vereadores por esse trabalho sério que tem feito nesta casa, que não é fácil, mas
tendo uma luta grande aqui. Passamos aí 2 semanas agora de muito trabalho aqui, vereador Córdova, a casa. Trabalho o dia todo. A gente chega aqui na Câmara às 8 horas da manhã, ia almoçar muito rapidinho e voltar a ser daqui 9, 10 horas da noite. Isso há vários dias já aqui na casa, para tentar resolver alguns problemas nossos internos aqui da casa. Problemas do prefeito, que manda para a gente, leis, outras leis nossas mesmo aqui. A gente tem procurado fazer com muita responsabilidade e procurar fazer certo, Clóvis, para errar menos. Se a gente já faz alguma coisa errada, a possibilidade de errar é muito maior. Se está fazendo alguma coisa errada, vai errar muito mais. A gente tentando fazer certo, o mais certo possível, se errar, e é possível, o erro é humano, aí o erro é bem menor. Então, agradecer aos vereadores por todo o empenho dessas 2 semanas de muito trabalho nessa casa. Agradecer a todos os presentes aqui hoje. Muito obrigado pela presença. Voltem sempre, Alfredo. É um prazer ter você aqui na nossa reunião. Você que é meu amigo de muitos anos. Obrigado pela presença. Ao Ricardo, que chegou um pouco atrasado, Ricardo. Obrigado pela presença. Você também, que já trabalhou com a gente, né? Obrigado pela presença. E também agradecer ao pessoal de casa que nos assiste através da TV Câmara. Desejar a todos os jandaienses, a todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, senhores vereadores, uma feliz Páscoa e que tenham uma excelente semana. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cristiano Lopes. Deixo livre a palavra para o vereador João Paulo. Bom, senhor presidente, quero agradecer aqui a presença de todos. Isso é muito legal ver a Câmara cheia, porque estamos aqui para trabalhar no coletivo, não somente no individual, porque muitas vezes quando alguém vem assistir essa sessão aqui, só vem pelo seu lado pessoal, não acaba vindo pelo princípio da coletividade. Então é bom vê-los todos os dias aqui, porque ainda dá mais força para a gente votar, não na forma política, mas na forma de atender todo o coletivo da população. Então fica aqui o meu agradecimento, uma feliz Páscoa a todos e uma boa noite. Obrigado, vereador João Paulo. Deixo livre a palavra para o vereador Lauro Júnior. Obrigado, senhor presidente. Um dos grandes problemas da gestão pública no nosso país hoje é talvez a falta de investimento no maior capital que nossos municípios, nosso país tem, que é o capital humano. Nós precisamos de recursos, nós vamos até o governo do Estado e solicitamos. Vamos ao governo federal e solicitamos através dos nossos deputados. Então, o recurso, a parte financeira, consegue. Mas e a parte humana do nosso município? Faz quanto tempo que um motorista da prefeitura, um servidor público, não faz um curso de aperfeiçoamento? Faz quanto tempo que não se faz um treinamento, um aperfeiçoamento com os funcionários da saúde, com os servidores da educação? A educação, acredito que até tenha feito. Mas tem muitos funcionários que estão ficando para trás, ficando na mesmice, não por má vontade deles, mas por falta de investimento, por falta de incentivo, por falta de reconhecimento. Aí é muito fácil, igual eu fiz agora esses dias, uma moção de aplauso para 2 servidoras da Câmara, uma com 30 anos, outra com 47 anos, que são profissionais valorosos do município, mas cadê o reconhecimento por parte do Executivo? Cadê esse preparo? Então a grande preocupação hoje é essa. Recurso, dinheiro se consegue, mas investimento no capital humano que nós temos, aí é difícil. Aí depois a gente cobrar o servidor por uma coisa que eles talvez estão desatualizados ou mal preparados, é fácil. Mas cadê o preparo? Nós temos que fazer isso na nossa empresa particular? Claro, nós fazemos. Só que o poder público é carente desse incentivo e desse preparo. Então fica aqui a nossa dica ao senhor prefeito, para que invista mais no seu capital humano. Nós temos hoje aproximadamente 800 servidores, 800 funcionários, que é o que toca o município. O prefeito é um, o vice-prefeito é um. Vereadores são 9. Mas somos 20 mil, em torno de 20 a 22 mil habitantes, que merecem um serviço de qualidade. E esse incentivo no servidor público é o que vai conseguir mudar a cara da administração, com certeza. Então, no mais, fica aqui meu boa noite, um agradecimento a cada um de vocês presentes e a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Fiquem todos com Deus e um bom retorno aos seus lares. Obrigado. Obrigado, vereador Lauro Júnior. Deixo livre a palavra para o vereador Erasmo Sermite. Gostaria de deixar aqui meu boa noite a todos e parabenizar novamente o Departamento de Educação. Tendo em vista que no ano passado nós também participamos dessa entrega dos ovos de Páscoa e é muito gratificante você ver a alegria
das crianças, recebendo, né? Nós que já no início do ano estivemos entregando todo o material de qualidade, material bonito que as crianças receberam. Após a entrega do material, estivemos entregando os uniformes remodelado, uma cor mais escura, um azul marinho muito bonito, e com algumas crianças já vestindo. Então, agora, com essa entrega dos ovos, as crianças ficam uma alegria imensa. Então, isso é bom. Isso é bom, a gente vê que a educação do nosso município tem sido levada a sério, tanto é que temos pouquíssimas reclamações na área da educação. Então, o nosso município hoje é bem visto, a educação está num caminho excelente. Tá? E com mais esse evento que teremos agora no dia 28, onde só temos a melhorar. Tá? A respeito dos trabalhos, só que o vereador Rodrigo colocou aqui, do plano diretor, muito importante, vereador, tá? No momento não pediu uma parte, tá? Mas também faz parte da comissão, é importante, tudo que vamos resolver, como a vereadora Sônia nos disse, né, por mais 10 anos, é possível, às vezes, fazer alguma modificação durante, mas o importante, o grosso é agora. É importante nós participarmos, toda a sociedade, desse plano diretor, desse desenvolvimento, porque é o melhor que o nosso município pode fazer por os próximos 10 anos. Tá? E demais, gostaria de deixar aqui também nosso convite, né, à Igreja Católica, né, agora na semana, né, o Tríduo Pascal, final de semana, então estão todos convidados, as celebrações serão no ginásio de esportes, né, e tudo demais, gostaria de deixar a todos uma boa e abençoada semana e um feliz Páscoa a todos. Obrigado. Obrigado, vereador Renato. Deixo aqui a palavra para o vereador Rodrigo Berton. Quero aqui dar uma repercutida junto ao vereador Lauro Júnior. Parabéns pela colocação do senhor. É uma preocupação que é de extrema ser no nosso município. Por 8 anos aí pude ser servidor dessa casa da prefeitura. E ali meia dúzia só é colocada em preparos daí. Questão a curso e profissionalizantes daí. É tão preocupante que, juntamente aqui com o vereador Erasmo, também tendo total apoio de todos os vereadores, recebemos ali uma emenda do deputado Alex Canziani, junto para o preparo dos que estão desempregados hoje, que é o curso de capacitação. Foram R$500 milhão nesse mês, Erasmo. A prefeitura agora tem que fazer um projeto para destinar para ser liberado esse dinheiro. E esse dinheiro, a qualquer momento, pode ser perdido, porque não tem projeto. O município não tem preparo para projeto. Fica se humilhando às vezes com o deputado aqui, o deputado ali não tem que ser projeto. Projeto Curitiba, projeto Brasília. Aí sim começa a andar. Mas isso aí não vem ao caso. Vamos encerrar aqui. Quero aqui agradecer a presença aí de cada um de vocês. Meu amigo Valdeir, pescador aposentado lá atrás. Gostaria de nominar todos, mas o tempo ali é curto. Mas obrigado Deus de coração por vocês estarem aqui hoje. Que para a próxima aí, traga mais uma pessoa, traga mais um vizinho. O meu amigo ele trouxe sua filha, eu esqueci, acabei esquecendo o nome dele. Mas obrigado por vocês estarem aqui. Uma abençoada Páscoa para cada um de vocês, para todos os seus familiares. Uma abençoada Páscoa também para todos que nos acompanham também a Câmara. Uma ótima semana e uma ótima Páscoa para mim. Que Deus abençoe aqui imensamente esses meus amigos aqui de plenário. Obrigado, viu? Obrigado, vereador Rodrigo. Quero mais uma vez parabenizar os nossos vereadores, né? Mais uma reunião bem produtiva, onde várias indicações boas para o nosso município, vários requerimentos de super importância para o nosso município. Eu acho que essa Câmara, ela não precisa provar mais nada para ninguém. A gente sabe que às vezes saem alguns comentários maldosos de pessoas dizendo que às vezes a Câmara faz pilantragem, que a Câmara não tem transparência. Olha, gente, muitos que estão nos acompanhando pela Câmara e muitos daqui que estão aqui no plenário. Eu acho que nesses anos todos que a gente está trabalhando, eu acho que já deu para muitos perceberem que aqui tem pessoas de bem, de caráter, homens e mulheres de bem, que foram eleitos pela nossa população, que sempre vem realizando bons trabalhos pelo nosso município. Eu acho assim, como o vereador Vitor comentou, nós estamos num país democrático, acho que todo mundo tem direito de criticar, de achar que um vereador faz menos que o outro. Mas, gente, tem que ter
o respeito. Eu acho que o respeito tem que prevalecer sempre. A gente sabe que tem muitas pessoas que querem ser candidatos a vereadores, são pré-candidatos. A gente até acha bonito e importante para o nosso município isso. A gente sabe que sempre tem que estar renovando a política mesmo. Isso é muito importante. Eu não sou contra nada disso. Mas desde que faça política com seriedade. Desde que faça política sem ter que usar a Câmara de Vereadores. Isso eu não vou admitir, gente. Posso ser até criticado amanhã na rua, mas eu vou estar sempre defendendo essa Câmara de Vereadores aqui, porque eu sei da capacidade de cada um. Então, que cada um pense um pouquinho mais antes de ir na rede social e querer descer o pau na Câmara Municipal. Que aqui não tem gentinha. Aqui tem homens e mulheres de bem, que foram eleitos pelo povo e têm responsabilidade e a vontade de fazer nossa cidade cada vez mais feliz, mais alegre. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que tenha uma Páscoa abençoada. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.